que eu digo também em inglês? Seria to, seria also. Na verdade, a resposta é que as duas palavras podem ser usadas para a ideia de também, e a gente ainda tem outros termos que nós vamos usar dependendo do contexto. E é exatamente sobre isso que eu vou falar na aula de hoje. Fala galera, meu nome é Renan, eu sou professor de inglês aqui da Seu Idioma e hoje eu vou trazer para vocês diferentes formas de expressar a ideia aqui de também em inglês. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já vai ficando comigo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês. E se o seu objetivo é de fato aprender inglês, não só essas expressões do inglês, mas literalmente todos os aspectos que envolvam aprender o inglês como segunda língua, como por exemplo phrasal verbs, inglês para viagens, módulos sobre pronúncia, sobre conversação, aulões com os professores da Seu Idioma, grupos de estudos e muito mais, clica aqui no link para você conhecer o método RRSLG, que é o curso completo do Pedro Galvão, que vai te pegar pela mão e vai te levar à fluência nesse ano de 2025. Então, dado o recado, bora para o tema da aula. Hoje a gente vai falar sobre as formas de expressar a ideia de também em inglês. Ok, então galera, a ideia aqui por trás da palavra também é essa ideia aqui de inclusão ou de concordância com algo que foi dito anteriormente. Então a gente precisa aqui entender quais são os termos em inglês que a gente usa justamente para esses contextos aqui de concordância ou de inclusão de ideias, geralmente de uma maneira positiva. É exatamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Ok, então aqui a primeira palavra que a gente vai falar é a palavra to. Importante, essa palavra vai ter a mesma pronúncia de to, que significa o número 2. E aqui, galera, o termo to a gente vai usar geralmente em frases afirmativas e no final da frase. Então, importante, o to ele geralmente vai no final da frase. Exemplos aqui, I like pizza too. Então, se alguém diz, hey, I like pizza, eu digo, I like pizza too. Então, eu também gosto de pizza, ou eu gosto de pizza também. Outro exemplo aqui, she sings very well too. Então, se alguém canta bem, eu posso dizer, they sing well, but she sings well too. Então aqui eu vou utilizar o to de uma forma positiva para incluir uma opinião que eu tenho, geralmente de uma forma positiva, tá? Mas não necessariamente. Então aqui eu estou incluindo uma ideia que geralmente vai dar uma ideia aqui de concordância, tá? Importante, o to ele também vai ser utilizado para indicar excesso. Então eu posso dizer I'm too tired. Se eu estou muito cansado, geralmente no contexto negativo. Então, por exemplo, I had a long day of work. I'm too tired. Então, nesse contexto, um contexto aqui de exaustão, eu também posso utilizar o termo to. Nesses casos, ele vai vir antes do adjetivo, ele não vai vir depois da frase. Segundo termo que a gente usa aqui, que a gente pode utilizar para dar a ideia de também, é o termo as well. E aqui, galera, as well, ele vai ser um termo conjunto, tá? Um termo conjunto que vai dar essa ideia aqui de inclusão e de concordância, dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, aqui o as well, ele vai ser usado aqui, geralmente, no final das frases também, de uma forma bem parecida com to. A diferença aqui é a questão de formalidade. Então, as well tende a ser um pouco mais formal que to. Um outro fato curioso é que o as well, ele é muito frequente no inglês britânico. Então, vai ser bem mais provável vocês ouvirem as well no inglês britânico em relação ao inglês americano. Alguns exemplos, I enjoy reading as well. Então, se eu digo, hey, I enjoy reading, a outra pessoa vai e diz, I enjoy reading as well. Então, eu também gosto de ler. Eu gosto de ler também. Um outro exemplo aqui, they want to come as well. Então, eles também querem vir. They want to come as well. Terceira maneira, aqui a gente tem o famoso also, que é um termo muito, muito conhecido para dar essa ideia aqui de também. Galera, a grande diferença aqui é que o also, ele não necessariamente vai vir no final da frase. Normalmente, no inglês, a gente vai adicionar o also antes do verbo principal da frase. Então, also antes do verbo principal. A exceção disso é quando a gente tem um verbo to be. Se eu tiver um verbo to be, normalmente eu vou adicionar aqui o also após o verbo to be. Exemplo aqui seria, she also likes chocolate. She also likes chocolate. Então, ela também gosta de chocolate. Então, eu tenho aqui o also e o meu verbo principal, to like. Então, she also likes chocolate. Porém, se eu tiver aqui com o verbo to be como meu verbo principal, o also ele vai vir após o verbo to be. Então, he's also my friend. Então, ele também é o meu amigo. Eu tenho aqui o to be, que é o is, conjugado na terceira pessoa. He's also my friend. Então, eu tenho also e
my friend. Só essa observação, o also, ele também é utilizado com esse mesmo sentido, só que ele vem aqui antes do verbo principal, menos se esse caso, porém, se esse verbo principal for o verbo to be, ele vai vir após o verbo to be. Quarta forma aqui de utilizar no inglês para dar a ideia de também é o termo neither. Neither. E aqui, galera, o neither ele é usado para dar a ideia de também, mas no sentido mais negativo. Então, seria aqui o também não ou tampouco. Então, se a gente quer concordar com uma frase negativa, com uma declaração negativa, a gente vai usar aqui o neither. Exemplo, I don't like coffee and neither do you. Então, eu não gosto de café, você também não, ou tampouco você. Então, o neither, ele vai dar a ideia aqui de também, mas em contextos de negativo, de concordância com ideias negativas. Mais um exemplo, she doesn't speak English and neither does he. Então, ela não fala inglês e ele também não. Também não o quê? Também não fala inglês. Então, é uma concordância negativa. As duas pessoas não falam. Então, uma fala, a outra também não fala. Agora eu vou trazer aqui para vocês diferenças importantes entre esses termos que todos significam de alguma forma essa ideia aqui de concordância ou de inclusão, nosso famoso também. To e as well, eles são usados geralmente no final das frases para concordar com ideias afirmativas, geralmente positivas, tá? O to, ele é mais informal, enquanto o as well, ele é mais formal e também mais comum nos países ali da Grã-Bretanha, mais comum nos países britânicos, como por exemplo, I want to go to e I can go as well. No caso aqui de also, ele vai ser usado geralmente antes do verbo principal, exceto se esse verbo principal for o verbo to be. Se eu tenho o verbo to be como verbo principal, ele vai depois do verbo to be. Exemplo, I also like movies. I also like movies. Então, eu também gosto de filmes. O quarto termo que a gente tem é o termo neither, que aqui ele seria um também não ou tampouco. Então ele vai ser usado aqui para concordâncias, porém com frases negativas. Exemplo, I don't like it and neither does she. Então eu não gosto disso e ela também não. Também não o quê? Também não gosta disso. Então, concordância negativa, né? Para expressar que eu também estou de acordo com alguma coisa negativa, eu utilizo o neither. Agora, para ver se vocês entenderam essa explicação, eu vou deixar aqui 5 frases onde vocês vão colocar cada um desses termos que, em diferentes contextos, passam essa ideia aqui de concordância, esse também. Então, eu vou querer que vocês vejam essas frases e deixem aqui qual termo vai ser mais apropriado para cada uma delas. Vou querer que vocês deixem essa atividade aqui nos comentários, ok? Então é isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Vejo vocês no próximo vídeo.